uma satisfação estar aqui. Eu cumprimento meus pais, cumprimento o professor Pedro pela sua magnífica exposição, a professora Vera pela sua exuberante exposição, cumprimento a plateia. Nunca imaginei um dia palestrar tanto no frontline, o professor Marinoni, Arenha, Lênin Streck, minha colega Ana, Dr. Félix, enfim. E Curitiba está bem mais úmido do que Brasília. Bom, eu queria começar dizendo que a cada 5 anos, 11 ataques são desferidos a tribunais constitucionais na América Latina. Estudos revelam que a cada 5 anos, os tribunais constitucionais da América Latina sofrem uma média aproximada de 11 ataques. Portanto, a cada década temos 22 ataques. Aqui eu não estou a me referir a um ataque contra a decisão. Eu estou me referindo a um ataque contra a instituição per si. Ou seja, eu não estou falando aqui de um ataque a uma dada decisão, a uma dada sentença, a um dado acordo. Eu estou me referindo, por exemplo, à suspensão de um tribunal, como aconteceu com a Corte Constitucional da Rússia no início dos anos 90, na era do Gorbachev. Eu estou me referindo, por exemplo, à dissolução da Corte Constitucional da Venezuela em 1999. Eu estou me referindo, por exemplo, à suspensão do Tribunal da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, após decisões controversas que envolveram o Zimbábue. Eu quero dizer com isso que cortes constitucionais podem ser frágeis como cristais. A cada 5 anos, 11 ataques são desferidos, aproximadamente. Pois bem. O professor Luiz Roberto Barroso, nos seus escritos mais recentes, ele aponta basicamente 3 funções desempenhadas pelas cortes constitucionais. A primeira delas dispensa qualquer tipo de apresentação, que é a função contramajoritária, que foi muito bem exposta e problematizada pelos meus colegas. A função contramajoritária se resume basicamente no judicial review, no controle de constitucionalidade. Só que ela tem um porém. Na função contramajoritária, pelo menos, invalida-se uma lei a pretexto de alcançar a vontade do poder constituinte originário. Ou seja, o fim colimado é respeitar a decisão dos nossos antepassados. O fim colimado é respeitar a decisão dos nossos ancestrais. Invalida-se uma lei, mas para cumprir a vontade expressa na Constituição. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso vai além e aponta uma segunda função desempenhada pelos tribunais constitucionais. Ele chama de função representativa. A função representativa é um pouco mais ousada porque, por meio dela, a Corte anteciparia um suposto consenso popular para prestigiar uma vontade que o tribunal, por exemplo, vislumbrou. E exemplifica. A vedação ao nepotismo supostamente seria um desejo social que ainda não havia encontrado eco no parlamento, e aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e antecipou isso. O professor Luiz Roberto Barroso chama isso de função representativa das cortes constitucionais. Uma função que estudos empíricos desenvolvidos, por exemplo, pelo Tiago Sombra e publicado na revista da Fundação Getúlio Vargas, demonstrou que ele não cumpre exatamente aquilo a que se propõe a fazer. Mas ainda assim, na função representativa, o fim colimado continuaria sendo a vontade popular. Então, a contramajoritária existe, a representativa também. E aqui eu abro um parênteses para tomar de empréstimo as palavras de Philip Kurland, da Universidade de Chicago, para quem a função contramajoritária por si só já coloca uma Corte Constitucional em perigo e risco de destruição. E deixo claro que a minha exposição ela é descritiva, ela não é prescritiva. Não estou prescrevendo que isso aconteça. Eu estou descrevendo valorativamente as coisas. E finalmente, o
professor Luiz Alberto Barroso aponta uma terceira e talvez a mais controversa função, que ele chama de função iluminista. Essa terceira com certeza é a mais controversa porque, ao contrário das duas anteriores, você não persegue a vontade do poder constituinte, você não tenta antecipar um anseio social. Pelo contrário, você promove saltos históricos para alcançar resultados que supostamente não seriam alcançados naquele momento, naquele quadrante histórico da humanidade. E exemplifica Brown versus Board of Education, quando se proibiu a segregação racial nas escolas em 1954, ou, por exemplo, na ótica do ministro, a decisão que teria sinalizado o abortamento no primeiro trimestre, possibilidade, suposta possibilidade, dentre outras. O que me preocupa é que, em primeiro lugar, e com todo respeito, ministros encastelados nas suas torres de marfim não estão em uma posição credenciada para decifrar os anseios sociais da Dona Maria dos rincões desse país. A sociedade brasileira, tomando de empréstimo as palavras de Ingeborg Maus, não é uma sociedade órfã à procura de um pai. O Poder Judiciário, ele não está credenciado a promover saltos históricos à revelia dos canais políticos. Essa é a minha pequena opinião, de modo que eu considero um tanto pretensioso que uma Corte Constitucional se aventure na tarefa de promover saltos históricos e na tentativa de resgatar uma sociedade obscurantista da caverna descrita no 7º livro de Platão. Feito esse esclarecimento, eu lembro que a Constituição só previu uma das 3 funções descritas pelo eminente ministro. Nós temos então a função contramajoritária, essa sim prevista na Constituição, no artigo 102, inciso 3, a linha B, mas a função representativa não está positivada na Constituição, a função iluminista não está. E se a primeira já coloca em risco a integridade de um tribunal, o que se dirá as duas seguintes? Eu volto a dizer que tribunais podem ser frágeis como cristais. E um professor de Boston, Mônaco, ele já advertia que, exatamente em razão de todos esses riscos, a Suprema Corte dos Estados Unidos criou uma série de artifícios para se esquivar dessas decisões mais perigosas, ainda não amadurecidas pela sociedade. Daí surge o segundo ponto da minha exposição, que são os modelos de comportamento de um juiz e de um tribunal. Há basicamente 4. Mas seguramente o modelo estratégico é aquele que mais preserva a integridade de um tribunal constitucional. Nós temos um primeiro modelo, que é um modelo romantizado, idílico, que seria talvez o modelo, eu vou chamar de modelo legal, é a linguagem que os escritores usam. No modelo legal, uma corte constitucional deve pautar sua conduta conforme a lei, ou como diria Dworkin, julgando usando argumentos de princípio. Ou como diria o ministro Lewandowski, uma corte constitucional não tem que se pautar pela opinião pública ou publicada. Uma corte constitucional tem que julgar conforme a sua ciência, a sua consciência, conforme a lei. Esse seria o modelo legal. Eu considero um modelo que no Brasil não tem sido levado muito a sério, para usar a expressão do jurista de Nova York. Pois bem, nós temos um segundo modelo, e esse é o que mais interessa para hoje. Um dos que mais interessa, que é o modelo atitudinal. Por força do modelo atitudinal, o ministro que é colocado no STF ou na Suprema Corte norte-americana, ele vai pautar sua conduta conforme a autoridade que o nomeou. Então diga-me quem te nomeou e eu te direi quem és. É uma outra compreensão. Digamos que esse modelo ele seria, de certa forma, desmentido pela ação penal 470. Sabemos que o Partido dos Trabalhadores nomeou 13 ministros para o Supremo Tribunal Federal e nem todos
julgam ou julgaram em conformidade com o conteúdo programático da agremiação partidária ou de maneira favorável a quem os nomeou, sabemos isso. Mas não podemos nos precipitar achando que o modelo atitudinal deve ser de todo desprezado. Porque se por um lado o modelo atitudinal é desmentido por situações como a ação penal 470, ou como, por exemplo, estudos revelam que Brett Kavanaugh e Neil Gorsuch, da Suprema Corte norte-americana, foram nomeados pelo mesmo presidente, mas são os que menos convergem nas suas decisões na Suprema Corte. Então o modelo atitudinal ele não resolve, ele não é uma boa teoria explicativa se radicalizada, se absolutizada. Mas por outro lado, a gente não pode desprezar o modelo atitudinal. Porque estudos revelam que após essas 13 nomeações feitas pelo Partido dos Trabalhadores, que conseguiram a maioria de 70% na Corte, no STF, em alguns períodos da nossa história, aliás, opter dicto, eu queria dizer que o ex-presidente Lula, ele foi o campeão de nomeações em estados democráticos. Ele só perde para o Figueiredo, para o Deodoro da Fonseca, o Marechal de Ferro, para a Esfinge, o Floriano Peixoto, e perde para o Getúlio Vargas, no Estado Novo. Tirando esses 4, ele foi quem mais nomeou para o STF. Nomeou 8. E Dilma 5. Somando 8 mais 5, você vai ter as 13 nomeações. E estudos empíricos evidenciaram que essas 13 nomeações geraram uma série de clivagens partidárias no Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, eles perceberam que antes dessas nomeações, em apenas 3% dos casos não unânimes, você tinha um antagonismo entre ministros e gerações presidenciais diferentes. Então, por exemplo, você conseguia ver uma decisão não unânime do STF que os ministros que se antagonizaram, um veio do Sarney, o outro veio do Collor, o outro veio do Lula, o outro veio do FHC. Depois da inoculação desses 13 ministros, houve um aumento de 300% na divergência de ministros em casos não unânimes de gerações presidenciais diferentes. Ou seja, as clivagens partidárias começaram a aparecer. Pois bem, um terceiro modelo, e esse com certeza é o protagonista dessa exposição, é o modelo estratégico. Por força do modelo estratégico, uma Corte Constitucional ela deve se comportar de uma maneira que ela possa antever, de uma maneira que ela possa prever reações e até se acautelar. Temos, basicamente, o professor Luiz Alberto Barroso. Ele deu uma importante confissão, num rompante de espontaneidade, quando deu uma entrevista a respeito do recurso extraordinário 635.659. Nesse recurso extraordinário, o professor Luiz Alberto Barroso diz com clareza meridiana: eu sou a favor da legalização de todas as drogas, da descriminalização. Porém, entendo que se eu, quando eu falo eu, estou me referindo a ele. Eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas. Mas eu só vou me posicionar a favor da maconha, porque se eu me posicionar a favor da maconha, eu tenho uma maior probabilidade de convencer meus pares, segundo o sistema de deliberação do STF, onde ministros não conversam. E segundo, porque uma decisão dessa magnitude tem que trazer consigo a sociedade brasileira. Do contrário, ela vai desafiar um efeito backlash. No momento em que o eminente ministro se expressa dessa maneira, ele está deixando muito claro que ele assume um comportamento estratégico. E volto a dizer, eu estou descrevendo, eu não estou valorando. Eu não estou dizendo que isso é bonito, eu não estou injusto. Eu estou dizendo que ele fez isso, que ele falou isso. Pois bem, é possível também vislumbrar o comportamento estratégico na DPF 402. Na DPF 402... pediu-se o afastamento de Eduardo Cunha e a fixação da tese geral de que ele não poderia assumir a presidência depois de receber a denúncia. Calhou de na ação civil 4070 o Eduardo Cunha se afastar, e na DPF 402 o Daniel Sarmento pediu liminarmente o afastamento do Renan Calheiros,
E aí o oficial de justiça não conseguiu intimar, inclusive hoje é meu colega de Ministério Público, e finalmente o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou a liminar, no sentido de que não precisava afastar o Renan, não. Podia deixar o senhor Renan Calheiros lá, mas que ele apenas não poderia participar da vocação sucessória presidencial. Perceba, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal agiu de maneira estratégica. Ele preveniu uma reação iminente, o descumprimento, o desprestígio da decisão e voltou atrás. E finalmente temos um modelo institucional, não convém explicar, mas basicamente juízes julgariam conforme o perfil do judiciário. Quando você é egresso da OAB, você teria um perfil mais compreensivo. Quando você é egresso do Ministério Público, às vezes um perfil um pouco mais firme. Há quem defenda isso. Não vem ao caso hoje. A pergunta hoje é, partindo-se da premissa do modelo estratégico, seria possível ao Supremo Tribunal Federal adotar uma conduta que o protegesse, às vezes até de si mesmo? É onde entra o contexto da teoria do intervalo da tolerância. Essa teoria foi desenvolvida para entender o Tribunal Constitucional da Rússia e alguns tribunais do leste europeu. Lee Epstein, Shevtsova e Jack Knight, cientistas políticos norte-americanos que desenvolveram essa teoria para tentar explicar que quando cortes constitucionais se precipitam em desacordos morais ou decidem de maneira contrária aos pontos políticos preferenciais dos outros atores, elas correm o risco de desafiar reações. Eu vou tentar demonstrar isso por meio de um gráfico que foi feito pelos próprios autores. Esse é o gráfico. Esse gráfico, ele está em inglês porque ele foi extraído do próprio estudo. Percebam, a legenda é a seguinte: o CC é a Corte Constitucional, o P de Presidente da República, LC de Câmara Baixa, UC de Câmara Alta, e você tem duas dimensões, a dimensão do federalismo e a dimensão da separação dos poderes. É de se presumir, inclusive no Brasil, não só na Rússia, que o Senado se aproxime de uma descentralização, é a Casa Federativa. Que a Câmara dos Deputados se aproxime de uma centralização. É intuitivo que o Parlamento se aproxime de um sistema parlamentar e que o presidente se aproxime de um sistema presidencialista. É intuitivo. Isso não é uma obrigatoriedade, mas é uma possibilidade. Esse foi o gráfico feito pelos autores. E os autores disseram o seguinte: quando uma corte constitucional em uma democracia recente, como principalmente as do leste europeu, na chamada zona cinzenta, se aventura em decisões que extrapolam esses intervalos de tolerância, ela pode desencadear reações que podem inclusive levar a destruí-la, como a suspensão da Corte Constitucional da Rússia. Dr. Pedro falou, por exemplo, a questão do backlash, a questão da democracia. Isso me lembrou Robert Dahl, que fala que a democracia nunca é uma curva crescente, né? Ela sempre tem decréscimos. E o Dr. Pedro falou que depois de 2010 teria havido uma diminuição. Realmente, o Brasil não tem uma democracia amadurecida. Você pode considerar que em 1982, com a eleição de governadores, seria um marco democrático, talvez a Carta Outubina de 88, talvez a eleição do Collor, mas para o que nos importa, a democracia brasileira ainda não é de todo amadurecida, ela é resiliente, mas não é de todo amadurecida. Então é perigoso você adotar no Brasil, e aqui estou me referindo ao STF, decisões que extrapolem do intervalo da tolerância. E aí eu construí um gráfico para o Brasil, adaptando essa teoria para o Brasil. Esse seria o gráfico. Eu peço desculpas, porque eu apresentei isso em outro evento e acabou ficando em inglês. Mas basicamente, separação dos poderes. O Congresso brasileiro, depois de 1964, ele é considerado o mais conservador. Na verdade, a legislatura anterior já era mais conservadora. A atual bateu recorde. São dados empíricos, colhidos inclusive por entidades sindicais do próprio parlamento. E o
o professor Luiz Alberto Barroso, ele disse uma frase num trabalho que ele escreveu em inglês. Geralmente, quando você escreve para fora do país, você é um pouquinho mais sincero do que quando escreve para o Brasil. E ele disse o seguinte: it is possible to assert that in the Brazilian reality, the Supreme Court is to the left of Congress. Ele quis dizer que o STF está à esquerda do Congresso. Isso ele disse num trabalho que seria a versão traduzida da Razão Sem Voto. Ele disse então que o Supremo Tribunal Federal estaria à esquerda do Congresso. Com base nessa declaração e com base nesses dados empíricos, eu construí esse gráfico que demonstra que o Congresso Nacional ele é conservador, mas o Executivo, quanto aos costumes, ele está um pouco mais. Então esse seria basicamente o panorama da teoria do intervalo da tolerância para o Brasil de hoje, de 2019. De modo que decisões que extrapolem do intervalo de tolerância, elas podem gerar que tipo de coisa? Elas podem gerar fenômenos como o CPI da Lava Jato, fenômenos como, por exemplo, a da parlamentar Bia Kicis, que sugeriu revogação da PEC da Bengala, como fizeram na Polônia e na Hungria, e aqui eu me lembro da exposição da professora Vera, fizeram isso do constitucionalismo húngaro e polonês. Eles reduzem a idade para aposentar, ou atos de court packing. E aí nos remete a Franklin Delano Roosevelt. Outras coisas que podem acontecer são mecanismos contra-reativos, como o STF instaurar inquérito para defender a sua honorabilidade, ou suspender uma sessão para fazer um ato de desagravo, ou a exclusão de pedidos de impeachment protocolizados no Senado. Mais de 80% dos pedidos de impeachment foram protocolizados depois de 2015. Então, todos esses aspectos, eles não são uma mera coincidência. Esses aspectos estão coesos, estão em um contexto, e o contexto é: temos um tribunal constitucional, que é frágil como cristal, mas que se comporta, muitas vezes de maneira não estratégica, extrapolando o intervalo da tolerância. Esse, basicamente, é o meu recado de hoje. Eu agradeço a atenção e, mais uma vez, o alto nível da plateia.